Olá, e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a nossa mesa está cheia. Temos aqui o capítulo 2 de O Livro dos Médiuns, temos trechos de O Livro dos Espíritos e até edições da Revista Espírita de 1858. Bastante material. Muito. E a nossa missão hoje é usar tudo isso para montar um verdadeiro manual de sobrevivência intelectual para quem estuda o mundo espiritual. A ideia é aprender a ser um bom filtro, né? Um detetive das intenções. Exato. E para sermos bons detetives, a gente precisa de um método. Então vamos organizar a nossa investigação em 3 partes. Primeiro, vamos derrubar alguns mitos e entender a base teórica do que as fontes chamam de, maravilhoso ou sobrenatural. Certo. Depois, a gente vai traçar o perfil dos suspeitos, as características que separam os espíritos instrutores dos, digamos, levianos. E por fim, o mais importante, criar um kit de ferramentas prático, com regras claras para não cair em ciladas. Propõem que a gente encare isso sem cair na superstição. Olha, o grande salto conceitual que o Livro dos Médiuns propõe é este. Não existem milagres. O que existe é o nosso desconhecimento sobre certas leis da natureza. Ah, então o que parece sobrenatural hoje... Pode ser a ciência de amanhã. Exato. O texto é muito claro ao dizer que o sobrenatural é só aquilo que a gente ainda não consegue explicar. A capacidade de um espírito, que é essencialmente pensamento, de atuar na matéria. Isso não é uma quebra das leis, é a aplicação de uma lei que a nossa ciência ainda está engatinhando para entender. Isso muda tudo. Tira aquele véu do misticismo e coloca a responsabilidade no conhecimento. Porque se existem leis, existem padrões. E se existem padrões, a gente pode estudar. Exato. E quem são os agentes dessas leis? Quer dizer, quem são esses comunicadores? É aí que a coisa fica complexa e fascinante. O Livro dos Espíritos nos apresenta a escala espírita, e essa escala não é só uma lista de bons e maus. É um mapa da evolução moral e intelectual. Um espectro, então. Um espectro gigante. No extremo inferior, a gente tem espíritos ainda muito apegados à matéria, sabe? Quase como ecos confusos de suas vidas passadas, movidos por paixões, por ressentimentos. E lá no topo, entidades cuja principal preocupação é o progresso coletivo. Entender que existe esse espectro todo é o primeiro passo para não colocar todas as comunicações na mesma caixa. Certo, é um espectro imenso. E na prática, no meio disso tudo, como a gente começa a diferenciar um espírito sério, um instrutor, de um, brincalhão ou até mal intencionado? O primeiro e mais confiável campo de provas é a linguagem. A comunicação de um espírito superior, segundo as fontes, ela é sempre digna, nobre e, acima de tudo, moralmente elevada. Ela nunca alimenta o ego, a vaidade ou o preconceito. O conselho deles visa o bem geral, mesmo que isso signifique nos dizer umas verdades bem desconfortáveis sobre nós mesmos. Mas a maldade pode ser muito sutil, não? Quer dizer, um espírito pode usar uma linguagem super polida, cheia de palavras bonitas, e mesmo assim tem intenções terríveis, como semear discórdia ou inflar a vaidade de alguém com elogios. Como que as fontes nos ajudam a ver através dessa máscara? Excelente ponto. É por isso que não basta analisar a forma, mas o conteúdo e a intenção. A linguagem dos espíritos inferiores, mesmo quando é polida, ela carrega o que as fontes chamam de paixões grosseiras. Tipo o quê? Pode ser o orgulho disfarçado de sabedoria, a vaidade disfarçada de elogio, o egoísmo disfarçado de conselho. A Revista Espírita os descreve como irrefletidos e zombeteiros, que se metem em tudo sem se preocupar com a verdade. Eles gostam da confusão. Adoram uma fofoca, uma intriga, e se divertem com a nossa credulidade. As fontes trazem um exemplo bem visceral dessa fixação material, né? Aquele espírito que era obcecado por ouro. Sim, é um caso trágico, mas muito didático. Um espírito avarento que, mesmo depois de morto, se via atormentado pela imagem do ouro que ele mesmo tinha queimado. No mundo espiritual, ele sentia fome, sentia frio, Nossa! mas a sua única lancinante preocupação era o ouro perdido. É o contraste perfeito.
Enquanto os superiores buscam a verdade e a abnegação, os inferiores ainda estão presos nessas âncoras materiais, sofrendo por elas. Isso dá uma pista valiosa. Uma pista e tanto. Desconfie de qualquer comunicação que dê importância excessiva a dinheiro, posses ou vantagens pessoais. Ok, então a natureza do espírito é o primeiro grande fator. Mas os textos também batem muito na tecla que o ambiente da comunicação é crucial. Como que o pensamento das pessoas presentes na sala pode influenciar o que acontece? O que é fascinante aqui é o conceito de sintonia. Pense nisso, tipo, como um algoritmo espiritual. Um algoritmo. Como assim? O conteúdo que o grupo emana, seja de estudo sério, de humildade, de busca pela verdade, ou, por outro lado, de curiosidade fútil, de orgulho, de hostilidade, tudo isso atrai recomendações na mesma frequência. O livro dos médiuns explica que uma reunião onde há homogeneidade para o bem cria um campo propício que atrai e fortalece os bons espíritos. Peraí, então a ideia é que um grupo de pessoas céticas ou com más intenções pode literalmente expulsar um bom espírito de uma comunicação? Pode afastar, sim. Isso é incrível, porque coloca uma responsabilidade enorme em quem está participando, não só no médium. A gente faz parte da equação. Exatamente. Somos corresponsáveis. O texto diz que a divergência ou a hostilidade dos sentimentos cria um ambiente desagradável para os bons espíritos, que se afastam ou têm sua ação paralisada. E quem ocupa esse vácuo? Os levianos, que adoram a confusão e a discórdia. É nesse terreno fértil que florescem as mistificações. Mistificação é uma palavra que a gente ouve muito. Na prática, é só um espírito mentindo sobre quem é ou é algo mais profundo? É uma fraude espiritual, uma pegadinha ou uma armadilha. É tudo isso. A mistificação pode ir desde uma simples brincadeira como um espírito zombeteiro se passando por uma celebridade, até armadilhas complexas, planejadas para explorar a vaidade, o orgulho ou a ganância de quem o escuta. É uma fraude deliberada. E as fontes dão um exemplo disso, né? Dão um exemplo perfeito. O caso do falso papa, certo? Isso, esse mesmo. Vamos parar um pouco nesse caso porque ele é muito revelador. A revista Espírita relata uma situação em que um espírito se apresenta com o nome imponente do Papa Clemente XIV. Nossa, imagina a cena. As pessoas na reunião, maravilhadas, achando que estão recebendo uma mensagem do Vaticano espiritual. A vaidade do grupo deve ter ido às alturas. Estamos falando com um papa. Com certeza. Só que, mais tarde, em outra sessão, o verdadeiro espírito de Humboldt, um cientista e explorador conhecido pela seriedade e humildade, é questionado sobre o tal papa. E aí? E a resposta dele é direta, sem rodeios. Ele diz que o impostor era um charlatão e que ele, Humboldt, nem sempre podia impedir os homens e os espíritos de se divertirem. É quase cômico se não fosse um alerta tão sério. Um espírito fazendo uma pegadinha e se passando por uma figura histórica. O que isso nos ensina? Ensina duas coisas fundamentais. Primeiro, a facilidade com que podemos ser enganados se o critério for só um nome famoso. Segundo, a atitude do verdadeiro espírito superior. Humboldt não se envaidece, não dá um sermão. Ele simplesmente constata o fato com uma simplicidade desarmante. Essa humildade. Exato. Essa humildade é um forte contraste com a arrogância e a pompa dos impostores. Entender isso nos ajuda a não virar marionete de sugestões maliciosas, venham de onde vierem. A proteção não é uma fórmula mágica, é um julgamento treinado pela lógica e pela moral. Ok, então o ambiente é um amplificador, para o bem ou para o mal. E se o ambiente pode ser manipulado, ou se a nossa própria ingenuidade abre a porta, a gente precisa de um kit de primeiros socorros intelectual, um guia de bolso para esse detetive do mundo espiritual que estamos tentando nos tornar. Se fôssemos resumir tudo isso em regras práticas, como seria esse kit? Com base em todo esse material, a gente pode criar 3 regras de ouro para o discernimento. A primeira e mais fundamental é: analise a moralidade e a linguagem. Ok. A comunicação é consistentemente digna, benevolente e busca o bem comum. Ou ela escorrega para a lisonja, para a trivialidade, alimenta o orgulho, semeia a discórdia ou dá conselhos que ferem a moral. Como a fonte diz, a linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna. Qualquer deslize, por menor que seja, já é um sinal de alerta. Constante.
Essa palavra é chave. Não adianta falar 99% de coisas boas e depois soltar uma pequena maldade ou um conselho egoísta. É o conjunto da obra. Ok, essa é a base. E a segunda regra? Segunda regra: questione a finalidade. Qual é o objetivo real dessa comunicação? É a instrução séria, o consolo, o progresso moral do indivíduo e do grupo. Ou Ou o objetivo é satisfazer a curiosidade sobre o futuro, resolver problemas materiais, falar da vida alheia ou obter vantagens pessoais. Os textos são categóricos. Os bons espíritos se afastam de quem é movido apenas pela curiosidade ou por interesses egoístas. Se o assunto é ganhar na loteria, pode ter certeza que a fonte não é elevada. faz todo sentido. E isso nos força a olhar para as nossas próprias intenções também, né? E a terceira regra, que me parece a mais sutil e a que mais derruba a gente vaidosa. É exatamente essa. Terceira regra: desconfie de nomes famosos e de ordens dogmáticas. As fontes alertam que, quanto mais elevado for o nome com o qual o espírito se anuncie, mais deve inspirar desconfiança. Por quê? Porque os levianos adoram o verniz de autoridade. Além disso, o espírito verdadeiramente superior aconselha, sugere, inspira. Ele nunca ordena, nunca impõe suas ideias como verdades absolutas e, principalmente, nunca se ofende se suas palavras forem questionadas ou submetidas à análise da lógica. A humildade de aceitar o escrutínio é uma marca registrada da superioridade. E essa humildade nos leva de volta ao exemplo de Humboldt que você citou. Ele é o modelo perfeito do que procurar, o oposto do charlatão. Que demonstra simplicidade e ausência de pretensão, mesmo ao falar de temas profundíssimos. Ele não precisa de títulos ou de uma linguagem empolada para provar seu valor. O valor está na profundidade e na lógica do que ele diz. Ele é o contraponto exato dos pseudo-sábios vaidosos que tentam se impor pela autoridade do nome que usam. Vamos testar esse kit de ferramentas. Imagine um cenário. Uma estudante de mediunidade, ainda insegura, recebe uma comunicação assinada, digamos, por Albert Einstein. A mensagem revela uma fórmula energética para ganhar muito dinheiro, mas com uma condição. A mensagem é um segredo cósmico e não pode ser compartilhada com ninguém do grupo de estudos, sob pena de cortar a conexão. Cenário clássico. Vamos aplicar as regras, nosso teste de 3 filtros. Primeiro, linguagem e moralidade. A proposta é egoísta e materialista. O foco é ganho pessoal, não elevação moral. Primeiro alerta vermelho aceso. Exato. Não há nada de nobre em querer uma vantagem financeira sobre os outros. Certo. Segundo filtro, finalidade. Claramente, o objetivo é ganho material, que os textos apontam como playground dos espíritos inferiores interessados em nos prender às coisas da terra. O foco não é o progresso, é o bolso. Segundo alerta disparado. Isso. E o terceiro filtro, que é o golpe de misericórdia nesse caso. Nome e ordem. Usa o nome famosíssimo, Einstein, para dar credibilidade e intimidar. E o mais importante, impõe o segredo. Por que o segredo? Para evitar a análise crítica do grupo, para isolar a pessoa e torná-la mais vulnerável. Um espírito sério diria o oposto. Submetam o que digo ao crivo da razão, discutam com seus companheiros. A exigência do segredo é a assinatura de um mistificador. Reprovado nos 3 testes. Reprovado em todos. É um caso de livro. Então, o que tudo isso significa? Fica claro que o estudo não se trata de desenvolver uma técnica para falar com mortos, mas de aprender a ouvir com sabedoria, com criticismo, desenvolvendo um senso moral apurado. Exatamente. O domínio do discernimento é a ferramenta fundamental. É o que transforma a mediunidade de um fenômeno de circo, cheio de credulidade e perigos, em uma oportunidade de crescimento. É o antídoto contra a ignorância e a superstição que tanto prejudicaram as gerações passadas e que, infelizmente, ainda encontram espaço hoje. O objetivo é maior. O objetivo maior, como as fontes sugerem, é o melhoramento moral da humanidade. E isso só acontece com lucidez e responsabilidade. Para fecharmos, deixa um pensamento final para nossa reflexão. As fontes nos ensinam a julgar os espíritos com um critério rigoroso,
baseado na lógica, na moralidade e na intenção. A questão que fica para se pensar é: com que frequência a gente aplica esse mesmo rigor, esse mesmo kit de ferramentas de discernimento às ideias e influências que aceitamos dos encarnados em nosso dia a dia? Na mídia que consumimos, nas redes sociais que seguimos e nas conversas que a gente tem.